Bom, galera, e aí, tudo bem com vocês? Eu vou gravar essa aula aqui, uma revisãozinha com vocês sobre o último assunto que nós estudamos, né, que foi a unidade 4. E eu preparei aqui um PowerPoint pra gente ver algumas coisas. E aí aqui tem o livro de vocês também, que vocês podem usar como referência. Se vocês ainda não têm um livro de vocês em casa, a gente tem ali o arquivo nas atividades, né? Mas se vocês têm dificuldade em abrir o arquivo ali, às vezes é muito pesado, né? Dependendo se não está no computador, se está no celular, às vezes é mais difícil, né? Então vocês podem ir até a escola ou ligar para a escola, combinar lá para eles deixarem um livro para vocês pegarem na recepção ali com o guardinha, né? Isso aí, de repente, até vocês podem pegar outros livros de vocês que vocês estejam precisando, né? Para vocês estarem desenvolvendo as atividades, fazendo uma leitura sobre o assunto, né? Para vocês estarem estudando, ok? Então, a unidade 4, a gente está estudando sobre os povos antigos da África. No ensino médio, a gente tem uma abrangência um pouco maior com relação a estudos históricos, né? Geralmente, quando vocês estão lá no 6º ano, vocês estudam ali mais o Egito, alguns povos que se destacam, mas agora no ensino médio a gente faz uma abrangência um pouco maior para o continente africano, tá? Então, nós vamos falar sobre o Egito, porque é um destaque importante, mas nós vamos falar também de outros povos que viviam nessa região do continente africano, norte, a região do Sahel ali, no meio do continente, né? E um pouco mais abaixo também. Então nós vamos também abranger mais o nosso estudo histórico sobre os povos do continente africano, tá? Dos povos antigos da África. Então no livro de vocês mostra já aqui no início uma máscara mortuária, né, que é uma característica do Egito, né? Eles tinham esse costume, né, que é uma das coisas que se destacam no Egito, que era a forma como eles lidavam com a morte, né, e principalmente com o faraó, toda a preparação, a mumificação, as pirâmides, né, que são um grande destaque, e a forma como essa civilização se estabeleceu ao longo do Nilo, que é importante, né, para se estabelecer, para eles terem um crescimento como nação. Então aqui na primeira página a gente tem um mapa, né, mostrando a África antiga e aí algumas variedades de etnias. Então nós temos aqui Garamantes, né, o próprio Egito, aqui mais embaixo o reino de Kush, Axum, né? Alguns falam Aksum, né? Enfim, a pronúncia talvez, né, cada um vai ter uma pronúncia diferente, né? Mas faz menção a essa região aqui. Os Noks, Gana, né? Kalahari, que aí vai estar aqui embaixo, no caso aqui, né, o deserto, né? Mas esses povos também vão estar relacionados a essa região. Então nós temos uma grande variedade étnica no continente africano, tá? Até aqui tem umas imagens, né, para a gente ver as diferenças físicas entre alguns dos povos, né? A forma como eles se vestem, né? Os utensílios, os apetrechos, né? As coisas que eles usam no corpo, né? Que também faz parte de uma identificação. Aqui embaixo a gente tem uma linha do tempo, tá, das civilizações da África Antiga. Então nós temos em primeiro, né, os egípcios, né? A civilização foi uma das mais importantes da antiguidade, né? Se desenvolveu nas margens do rio Nilo, produzia cereais em grande quantidade, né? Aí construíram os seus templos, as pirâmides, né? Desenvolveram um conhecimento em diversas áreas. E a partir da civilização egípcia, eles são influenciados, né, influenciam outros povos. Tá? Outros povos. A gente vai ver características do Egito nos cuxitas, nós vamos ver
nos Garamantes, nos Aksumitas, né? Então é importante a gente saber dessa diversidade do continente africano, né? E poder identificar, tá? Então, nessa primeira parte aqui, a gente vai falar um pouco sobre os antigos egípcios. Então, nós temos aqui um mapa que identifica o Baixo Egito, aqui nessa região do delta, que a gente chama, porque o delta, porque ele forma um triângulo, né? Ó. Então, o Baixo Egito, ou delta do Egito, e o Alto Egito, tá? Durante, vamos ver assim, aproximadamente 8.000 ali, conforme o texto ali, 8.000 a.C., haviam povos seminômades. Então eles se estabeleceram nessa região, viviam de coleta de frutas, de caça, né? E eles perceberam que a cheia do Nilo, ela trazia, vamos dizer assim, humus, né? Fortalecia de certa maneira, fertilizava as margens do rio, e começaram a ficar nessas regiões para armazenar alimentos, produzir técnicas de armazenamento, né? Principalmente de armazenamento da água e também para irrigação. Então se utilizava isso para eles começaram a se estabelecer às margens do rio. Então depois houve várias disputas, né, de território, e os chefes dos nomos, que eram pequenos, como se fossem pequenas aldeias, eram chefiados por monarcas não, né? Uma espécie de patriarcas, né? Que eram líderes e tinham controle dessas terras férteis. Então, depois, com o tempo, se formaram dois reinos, né? O Baixo Egito e o Alto Egito. E conforme o tempo foi passando, um governador do Alto Egito, ele assumiu o controle de todo o estado e unificou os dois reinos, né? Até tem ali a imagem da coroa, ó, que uma significava, ó, a coroa dupla, que era o símbolo da unificação dos reinos do Egito, que aí ali, ó, porque ó, aqui era uma coroa, aqui era outra, né? Então a coroa branca era do Alto Egito e essa aqui do Baixo Egito. E aqui ela unificada, significando que, né, o Baixo e o Alto Egito estavam juntos, né? Então um só reino. A sociedade egípcia, né, a gente tem aí os palácios que eram construídos, né? Eles utilizavam bastante túnicas de linho, as maquiagens. Havia também um cuidado especial com relação ao corpo, né? Perfumes, pó, colorante, joias, né, de ouro. Tudo isso era costume dos egípcios de estarem usando. Os chefes, né, que geralmente exerciam cargos administrativos importantes, tinham os chefes militares, tinham os funcionários do Estado, tinham os escribas, tá? E aí também tinha os que fiscalizavam as plantações e faziam as cobranças de impostos, certo? Que faziam parte da sociedade. A camada pobre da sociedade, né, pagava os impostos principalmente pelos serviços prestados pelo Estado. Aí tinha, na maioria deles eram camponeses e artesãos, né? Os camponeses cultivavam ali trigo, linho, algodão, né? Criação de animais, a caça e a pesca. E os artesãos faziam os cestos, potes, roupas, móveis, né? Calçados, tá? Esculturas também, joias em ouro, no caso os mais requintados, né? Que trabalhavam para o rei, desfrutavam também de um prestígio social maior, tá? E aí nós tínhamos os escravos, que aí a gente sabe que na história, né, que se destaca bastante, aí, que a gente já estudou um pouco, né? Nós temos os hebreus, que foram escravos dos egípcios muito tempo, né? E a mão de obra escrava, ela era utilizada também para fazer utensílios, para construção civil, né? Para as plantações. Então
mão de obra escrava era usada praticamente em todas as atividades egípcias, tá? A gente tem a religiosidade, que se destaca bastante, né? A mumificação dos corpos, né? Que eles acreditavam que essa mumificação era importante para a vida após a morte. Aí tinha os deuses egípcios, Osíris, né? Sete, que eram responsáveis por essa recepção, né, do corpo, né, na vida após a morte do faraó. Né? E aí também as pirâmides está relacionada a isso, né, que era onde eram colocados os corpos dos faraós nas catatumbas ali, né, e os sarcófagos, que eram uma espécie de caixão, né, que eram colocados os corpos deles ali. A gente tem vários filmes aí, né, que mostram um pouco sobre essa religiosidade dos egípcios, né, que a Múmia, tem alguns outros filmes aí bem bons, bem legais aí de história aí, que mostram bastante essa relação, né, da religiosidade e a vida após a morte, né, que eles acreditavam. Tá? Uma outra coisa que eu vou destacar para vocês, né, são os outros povos que a gente tem nessa região da África, né? Aí aqui a gente tem vamos para uma outra parte que é um outro PowerPoint, né? Deixa eu só passar aqui, ó. Aqui. Eu fechei. Pera aí, galera. Vamos ver aqui. Achei. Tá aqui. Aqui. Nós temos o Império de Kush, tá? Que aí é mais ao sul do Egito. Era uma região muito rica onde tinha muito ouro, ferro, tá? Pedras preciosas. E os Kushitas, eles dominaram o território egípcio, né? Numa época que a capital egípcia esteve sob os reis Kushitas, né? E eles eram conhecidos como os faraós negros. E depois a cidade de Napata, que foi invadida pelos egípcios ao longo dessa conquista, né? Os Kushitas transferiram a capital do império para Meroe, que era uma região no sul de Napata, e onde tinha os solos mais férteis e tinha um comércio muito mais importante do que onde eles estavam, né? Os Kushitas também tinham o costume de fazerem de construção de pirâmides, né? As rainhas Kushitas, elas construíram várias pirâmides para servir de túmulo, assim como os egípcios também. Lembra que eu falei que havia uma influência grande dos egípcios sobre os outros povos, né? E as Candances, que eram a rainha mãe, né? Que eram escolhidas pelo conselho do governo no império. Elas eram, vamos dizer assim, a chefe de família, né, que exerciam grande influência religiosa e política na sociedade. Diferente do Egito, que era uma sociedade patriarcal, em que o homem ele era, né, o líder da família, nos Kushitas a gente vai ter um papel importante do desenvolvimento da mulher como líder, tá? Como líder, e ela tem algumas, vamos dizer assim, atividades que antes em outros povos, né, eram exercidas somente por homens, que é a liderança da família, né? Isso. Então aí nós temos também o reino de Garamantes, que aí agora a gente vai começar aqui os povos berberes, que eles eram conhecidos também, né, como povos berberes.
Então, eles eram grupos nômades, né? Grupos sedentários. Nos grupos nômades, a prática da caça e da criação de animais como cabra e ovelha era a principal riqueza, e no caso dos grupos sedentários, a agricultura era a principal prática, né? Então, alguns vestígios arqueológicos demonstram que ambos os grupos utilizavam ornamentos e acessórios, sendo esse o uso mais intenso entre membros dos grupos nômades, os quais inclusive eram enterrados com suas armas, né, e com maior frequência do que dos grupos sedentários. Sobre a organização social e religiosa, muitas informações ainda a gente não foram esclarecidas, né? Mas sabe-se que havia religiosidade entre eles, por exemplo, no meio do culto de objetos, elementos da natureza, árvores, fontes de água e até mesmo animais. O carneiro parece ter sido o animal mais cultuado. Não há indício de que esses povos eles cultuavam divindades com características humanas. Então, grande parte dos grupos berbers, ao se deparar com expansão islâmica na África, eles se converteram ao Islã. A religião originada na Península Arábica, né, que a gente vai ser estudado ainda, né, um pouco sobre isso, que a dominação do Islã vai ser grande no continente africano, certo? E Cartago. A cidade de Cartago, ela era uma das mais importantes do norte da África, né? Foi fundada por colonizadores fenícios. E os cartagineses, eles possuíam na época uma poderosa marinha de guerra e conseguiram conquistar um território bem grande no norte da África, principalmente na região litorânea, né? Até tem um QR Code aqui que vocês podem assistir o vídeo sobre a cidade de Cartago, tá? Aí vai ter ali um conflito entre Roma e Cartago, né, que deram origem às 3 guerras conhecidas como Guerras Púnicas. E ela foi destruída e depois foi reorganizada pelos romanos como uma colônia, tá? Que também faz parte desse processo. Aí a gente tem aqui o Império de Axum, que foi um importante reino na África, embora, né, algumas raízes deles aí antecedem a era cristã, e durante os quais já os povos que praticavam agricultura e domesticavam animais. Então a gente tem a localização, né, na atual região da Etiópia. As cidades mais importantes eram Adulis, que tinha um porto, tá? E eles tinham comércio de produtos como chifre de rinocerontes, marfins e escravos, direcionados principalmente à Índia, no Egito, na Síria e para o Império Bizantino, tá? Aí aqui, Aksum, essa região aqui, ó. Os Aksumitas dedicavam-se também à agricultura e à criação de animais. Um dos pontos mais importantes do estudo deles era o desenvolvimento do trabalho com o ferro. Anteriormente já dominavam a metalurgia. Tá? Por que a gente consegue identificar isso? Porque algumas descobertas de moeda de bronze conseguiram identificar alguns reis Aksumitas. Tá? Então, foi um dos primeiros reinos a cunhar moedas na África. Entre alguns costumes, a gente pode destacar o uso de argamassa para a construção das moradias. Tá? O reino de Aksum, ele conquistou o reino de Kush, e a gente já viu algumas coisas ali. E no século IV, o cristianismo foi adotado como religião oficial. Tá? Quando o rei Ezana foi convertido a um monge chamado Frumêncio, e começaram a ser construídas diversas igrejas no território do império. Tá? A decadência do império começou a partir do século VII, devido a instabilidades comerciais, a guerras entre bizantinos e persas e o avanço dos árabes muçulmanos nessa região. Então,
entre o século X e XI, os reis, né, os ricos e as lideranças religiosas abandonaram essa região e foram em direção ao sul da África. Aqui tem uma reportagem sobre a rainha de Sabá na Etiópia, né? Arqueólogos encontram o palácio da rainha de Sabá, que vocês podem depois estar lendo. Tem bastante coisas interessantes aqui nesse recorte, tá? O Império de Gana, na verdade, no nosso livro ele não tem muita informação, mas a princípio nós vamos parar por aqui, tá? Isso aqui é só uma revisãozinha para vocês estarem, para ajudar vocês a fazer as atividades também, né? E o nosso próximo assunto vamos ver aqui, nosso próximo assunto, se eu não me engano, é Ásia, que eu vou gravar isso, ó. Povos antigos da Ásia. Então eu vou preparar aí uma aula para gravar para vocês sobre os povos antigos da Ásia, tá bom? Então, até mais, galera. A gente vai conversando, vamos gravando as aulas aí, eu vou colocando para vocês, tá certo? Qualquer dúvida vocês podem estar me procurando. Até mais, tchau.